Fala galerinha, beleza? Aqui de volta o professor Theo. Se você quer aprender física, está no canal certo. Hoje com a questão número 60 da prova A da AFA 2025, prova aplicada em 2024 para os ingressantes em 2025. E por que nessa semana eu estou fazendo bastante questão da AFA? Porque agora no final da semana vocês irão fazer a prova AFA 2026, né? Aplicada agora em julho de 2025. Hoje é o dia 3 de julho e essa prova será no dia 6, não é isso? Então eu estou passando aqui porque vocês aproveitam e fazem uma revisãozinha. É claro que muitos de vocês já devem ter visto essa prova, né? Você não vai dar mole, né? Você já deve estar estudando aí. Mas eu estou passando aqui reforçando, dando uma ajudinha. E dúvida você entra aí e me faz pergunta, se inscreve no canal, compartilha, me dá uma força, que eu vou ajudando vocês e vocês vão me ajudando. É claro? Certo? Mas vamos lá para a questão bastante interessante, que é uma questão que trata aí de campo elétrico, né? Questão que trata de campo elétrico aí. Então bora lá para a questão, que eu não gosto muito de enrolação. Bora! Então é isso aí, galera. A questão é a questão 60 de 2025, aplicada em 2024, tá? Deixa eu pegar um apontadorzinho aqui, que é uma questão que vai falar de campo elétrico, né, galera? Na verdade, isso aqui é a experiência de Millikan, que também rendeu aí um prêmio Nobel, tá? Vamos lá para a questão. Ela fala que duas placas A e B, que você está vendo aqui embaixo, idênticas e condutoras, dispostas horizontalmente e fixas, conforme figura a seguir, geram na região entre elas um campo elétrico uniforme. Então tem um campo elétrico uniforme entre essas placas, que estão separadas de 6 centímetros. Anota aí que depois eu mudo o slide, eu vou precisar desses números. 6 centímetros é a distância entre as placas. A densidade superficial de carga na placa A é de 3 microcoulomb por centímetro quadrado. Essa aqui é a densidade superficial de carga elétrica, né? Então eu tenho 3 microcoulomb de carga por cada centímetros quadrados de área. Enquanto a placa B, a 6 centímetros da placa A, está aterrada, né? Então aqui eu estou eletrizando ela positivamente. Essa que está aterrada na Terra, ela induz nessa aqui uma carga negativa, buscando elétrons lá na Terra, né? Porque carga positiva atrai carga negativa. Aqui está tendo uma indução, né? Beleza? A placa está aterrada. Uma partícula de massa m eletrizada com carga de menos 12 picocoulomb. Pico é 10 a menos 12. Menos 12 vezes 10 a menos 12 coulomb. Então ele coloca uma partícula, foi abandonada entre as placas e permaneceu em repouso. Então ele põe uma partícula entre as placas aqui, uma gotícula de óleo eletrizada, por exemplo, como fez o Millikan, tá? E ela fica em repouso, ok? A permissividade absoluta do meio entre as placas é igual a 9 vezes 10 a menos 12 Newton a menos 1 metro a menos 2 Coulomb ao quadrado, ou seja, Coulomb ao quadrado por Newton por metro. É o ε0, né, galera, que geralmente aparece nas questões como 8,85 vezes 10 a menos 12 Farad por metro. Aqui ele está dando aqui em unidades do sistema internacional e ele não pôs 8,85. É o ε0 que a gente está acostumado. Nessas condições, o potencial elétrico da placa A, ele quer saber o potencial elétrico da placa A em volts, e a massa m da partícula em gramas são respectivamente. Então qual é a massa da partícula colocada aqui? Então vamos lá para a resolução, né? Dei uma ampliada aqui na placa, vou colocar a gotícula aí. E eu sei que o que acontece, essa placa tem 6 centímetros, sumiu os 6 aqui, né, entre elas. E eu sei o que acontece que essa placa, como ela tem massa, ela está sob a ação de um campo gravitacional, tem força-peso, ela deveria estar caindo. Por que ela não cai, professor? Porque existe uma força de natureza elétrica que está puxando ela para cima. Então essas forças devem estar em equilíbrio e essa gotícula fica flutuando, esse corpúsculo fica flutuando aí em repouso. Somente na situação de equilíbrio entre essas forças. Mas vamos lá para a resolução da questão, eu não vou começar por aí, né? Vamos começar pelo campo elétrico. O campo elétrico pode ser calculado entre duas placas pela densidade de carga, que geralmente a gente usa o epsilon, densidade de carga pela permissividade do meio, o ε0, que foi dado lá. É assim que a gente calcula o campo elétrico, né? O campo elétrico de uma placa é isso dividido por 2 ε0,
Entre as duas placas eu multiplico por 2, é esse cara. Você teria que saber disso ou conhecer Gauss e desenvolver na hora, né? E lá pela lei de Gauss, você conseguir desenvolver isso se você não lembrava-se. Mas vamos lá. Esse cara ele deu, é 3 vezes 10 a menos 6, que ele deu, que é a densidade de carga, só que é por centímetro quadrado, eu quero por metro quadrado. Então centímetro é 10 a menos 2, ao quadrado 10 a menos 4. Por isso eu pus um 10 a menos 4 aqui embaixo, galera. Então vamos entender, deixa eu explicar de novo. A densidade ele deu como 3 vezes 10 a menos 6 coulomb por centímetro quadrado. Tá? Por isso que eu coloquei um 10 a menos 4 aqui, porque centímetro elevado ao quadrado para virar metro, né? Eu quero um metro, sistema internacional. Então o C do centímetro é 10 a menos 2, ao quadrado 10 a menos 4, e eu fico com metro quadrado, tá? Por isso apareceu esse 10 a menos 4. E o ε0 ele deu como 9 vezes 10 a menos 12, tá ok? O resto é conta, né? Simplifica 3 com 9 dá 1/3, e trabalha aí com a potência, né? Soma, subtrai, expoente. Então eu achei o campo elétrico, 1/3 vezes 10 a décima de newtons por coulomb. Esse é o campo elétrico. Professor, mas por que você calculou o campo elétrico? Porque eu vou calcular a diferença de potencial entre as placas. E eu sei que essa placa está no potencial zero. Por quê? Porque ela está aterrada. Aterrada é potencial zero. Então se eu sei que esse aqui é potencial zero, se eu souber a diferença de potencial, eu respondo uma das perguntas, que é o potencial na placa A. Então calculando aqui a diferença de potencial, a formulinha que você chama de formulinha do Edu, né? Calculando aqui, se U é igual a E vezes D, o E acabei de calcular é 1/3 vezes 10 a décima, acabei de calcular aqui usando esta formulinha, né? E multipliquei pela distância, que é de 6 centímetros, que saiu aqui, ó, 6 centímetros entre as placas. Eu pus 10 a menos 2 porque eu transformei em metros, né? Sistema internacional. 6 dividido por 3 dá 2, trabalhamos aqui com a potência e chegamos aqui em 2 vezes 10 a oitava volts, né? Bastante volts, né? Com uma diferença de potencial bem grande. E agora, com essa diferença de potencial, eu calculo o potencial na placa A. Ela é dada por VA menos VB. VA menos VB é o U, né? É a diferença de potencial que é 2 vezes 10 a oitava. Como o VB é zero, porque a placa está aterrada, está no potencial da Terra, o potencial zero, então o meu VA é 2 vezes 10 a oitava. Eu já tenho uma das respostas. Uma das perguntas foi: qual o valor do potencial elétrico na placa A? Está aí respondido, 2 vezes 10 a oitava. E agora eu quero responder qual é a massa dessa partícula, né? Qual é a massa? Aí a gente passa para a seguinte situação. Aí nesse desenho, eu sei que as forças têm que estar em equilíbrio para que esse corpo não caia. Então, a força-peso equilibra com a força de natureza elétrica. Força de natureza gravitacional, força de natureza elétrica em equilíbrio, ok? O peso é dado por massa vezes gravidade, a força elétrica por Q vezes Z, né? Eu já sei a carga, já sei o E, o G estava no começo da prova, é o 10, então a minha massa simplesmente é Q vezes Z dividido por G, simples assim. Se você fizer a continha, né? Esse Q é a carga, 12 vezes 10 a menos 12, que é o picocoulomb. O campo elétrico nós tínhamos calculado no comecinho, 1/3 vezes 10 a décimas de Newton por coulomb. E a gravidade aqui é 10, correto? 12 dividido por 3 é 4, o resto é potência de 10, somar e subtrair expoente. Então dá 4 vezes 10 a menos 3 quilograma, mas ele quer em grama, né? O quilo é um 10 a terceira, 10 a terceira com 10 a menos 3, 10 elevado a zero, que é 1, então sobra só o 4 e o G. 4 gramas, esta é a resposta. Temos a massa e o potencial elétrico. A massa deu 4 gramas e o potencial elétrico 2 vezes 10 a oitava, né? Então estamos na alternativa C, galera. Né? Potencial 2 vezes 10 a oitava, a massa 4 gramas. Valeu? É isso aí, galera. A gente se vê.